Olá pessoal, boa tarde a todas e a todos. Estamos dando início a mais um encontro síncrono, temático aqui do Cálculo 2, pelo Projeto Newton. Vamos lá, né? Vamos começar com uma revisão do que a gente viu. Eu vou revisar os conceitos mais gerais, eu não vou falar... Bem, revisão é um resumo, né? Então não vou fazer todos os detalhes, mas eu vou falar dos dois temas principais da aula da quarta-feira passada, que foi regra da cadeia e o teorema da função implícita, que eu vou falar na sequência. Essa revisão vai ajudar bastante a gente no conteúdo da aula de hoje, porque o que a gente vai fazer na aula de hoje são consequências diretas da regra da cadeia. Bem, a regra da cadeia a gente viu em dois casos principais, tá? O primeiro caso foi aquele onde eu tenho uma função alfa que vai de algum intervalo da reta, por exemplo, em R2, esse 2 pode ser trocado por um N, só o desenho que não dá mais para ser feito, por isso eu vou deixar aqui no R2, e aí eu tenho uma função f que vai de um subconjunto do R2 em R, tá? Aí é aquele desenho lá que eu fiz para vocês na aula passada. Eu tenho aqui esse intervalo da reta. Na aula passada não, né? Na última aula de conteúdo. Eu tenho um intervalo da reta, eu tenho o R2. Aí eu suponho que a imagem da alfa, tá? A alfa pega um pontozinho que está aqui e leva em algum ponto aqui, e esse ponto, a imagem de todo o intervalo é alguma curva aqui do R2, tá? Curva fechada, curva aberta, não importa, eu vou supor que ela é uma curva fechada aqui, tá? Então, esse traçado, tá? E por mais que esteja fechado, entenda que a imagem de um intervalo é uma coisa de dimensão 1. Então, o que eu estou dizendo é que só o desenho, só o lado de fora, tá? É que é a imagem da função. Então é essa curva. Pense, por exemplo, que é a circunferência. Então a imagem do intervalo 0 a 2π é a circunferência sem a parte interna, tá? É só aquela curva mesmo no espaço. Bem, e aqui no R2 eu tenho um conjunto maior, esse sim é um conjunto de dimensão 2, né? Que é o conjunto A, tá? Então, a imagem do intervalo I é essa curvazinha fechada aqui que eu desenhei, e ela está contida dentro do domínio da f, enquanto a f é uma função que sai daqui e volta para a reta. O que significa é que t é levado em algum pontinho aqui dessa curva branca, então, por exemplo, aqui é o alfa de t, esse ponto aqui. Então, cada ponto sobre essa curva é a imagem de algum cara que está aqui, e qualquer ponto dentro dessa região riscada aqui de amarelo, cada ponto xy aqui é levado num ponto aqui que é o f de xy, tá? Então, quando você está nessas condições, o que está acontecendo? A imagem da sua alfa, a imagem do intervalo I pela sua alfa, está contida dentro do domínio da sua função f. Como a sua função f está definida dentro de toda essa região, eu posso pegar a composta. Por quê? Eu tenho um t, a imagem dele cai dentro do domínio, eu componho. Então eu posso considerar uma função f de t, que é dada pela composta dessas duas. Ficou meio ruim aqui de... Bem, é essa que junta as duas, tá? Um caminho que sai daqui e vem para cá. Bem, ela é uma função de t, por quê? Porque a função mais interna é de uma única variável, ela é dada como f de alfa de t. Por quê? Porque se a alfa é uma função vetorial, ela leva t em um x de t, y de t. E aí a função f é uma função de duas variáveis que pega x de t, y de t e leva em um z qualquer, e esse z se torna uma função de t. Então, no primeiro caso da regra da cadeia, o que eu estou interessado em derivar isso, regra da cadeia é o nome que eu dou para qualquer regra de derivação de funções compostas.
Sempre que eu tenho esse passo de composição e eu estou interessado em derivar a composição, eu vou chamar essas regras de derivação de compostas como regra da cadeia. É o nome geral. Você vai ver isso em cálculo 1, 2, em qualquer cálculo que você for ver que tenha o conceito de derivada lá, derivar compostas é regra da cadeia. Então, derivar essa função, observe que a função f é uma função que sai de i e toma valores em R, então ela é uma função de uma variável a valores reais, é uma função de cálculo 1, e eu quero derivar ela. Derivar ela em relação a quem? Ao tempo, ela é uma função de uma variável só. E aí, o primeiro caso da regra da cadeia diz pra gente o seguinte, olha, você quer derivar essa? O jeito de derivar essa é o mesmo lá da regra da cadeia. Derivada da de dentro vezes a derivada da de fora aplicada na de dentro. Só que aí você tem que ter só uma coisa em mente, que é produto entre vetores. E qual produto que existe entre vetores? Produto interno. Então é isso que você tem que ter em mente. A regra é a mesma, só que o tipo de produto é que mudou. A derivada da interna, ou seja, ó, eu quero derivar f de alfa de t. Se você lembra lá do cálculo 1, você ia dizer o quê? Ó, é a derivada da de dentro vezes a derivada da de fora aplicada na de dentro. A derivada da de dentro é uma função vetorial, então é o vetor tangente, que é a derivada dela. Alfa linha de t, que a gente aprendeu a calcular lá no começo do curso. A derivada da de fora, quem faz esse papel é o vetor gradiente. É aquele que é a derivada em relação à primeira e a derivada à segunda. Então, e o produto que existe entre vetores é o produto interno. Tome muito cuidado porque é sempre o interno. Pense o seguinte, olha, esse tem que valer para todos. Então não pode ser o vetorial, porque o vetorial só vale para n igual a 3. Então se é produto entre vetores, é produto interno. O vetorial, apesar de chamar de produto, é uma outra coisa. Então, o que generaliza é o produto interno, derivada da de dentro, vezes derivada da de fora aplicada na de dentro. Regra da cadeia, como vocês conhecem, só que generalizada, tá? Esse é o primeiro caso. O caso 2, que ele é um caso bem especial, que a gente faz aqui com... O principal objetivo de eu tratar desse caso é em relação ao que a gente vai fazer no ano que vem. Parece longe, né? Mas a gente já está em dezembro. No ano que vem a gente vai fazer o seguinte, a gente vai tratar de integração. E quando se fala de integrar, uma das coisas que vocês lembram lá do cálculo 1 é regras de integração. Vocês aprenderam, provavelmente, a primeira regra de integração foi integral por substituição, né? Era aquela que estava, sei lá, cosseno de x quadrado vezes 2x. Aí se eu pegar o x quadrado, chamar de u, então o du fica 2x dx, eu consigo fazer. A gente vai fazer coisas parecidas aqui. É o teorema da mudança de variável. Para eu fazer esse teorema em variáveis maiores, obviamente é mais complicado do que no cálculo 1, como tudo que vocês viram até aqui. Então eu preciso da matriz jacobiana, tá? Eu preciso de uma matriz que faz o papel de derivada de funções de várias variáveis a valores vetoriais. E quando eu for fazer isso, eu vou precisar dessa regra da cadeia. Por causa disso que ela é introduzida aqui, para a hora que eu falar lá no ano que vem, faça sentido. O caso 2, e aí a gente deixa mais restrito ao caso de duas variáveis mesmo, apesar de a generalização existir e ser análoga, é o seguinte. Eu tenho uma função g, que aqui e lá em integração vai ser a única vez que a gente vai ver esse tipo de função. Que ela é o seguinte, ela sai do R2, subconjunto do R2, mas ela tem imagens no R2. Essas funções não é o nosso principal foco de estudo aqui no cálculo 2. Observe que a gente já fez duas coisas. Primeiro, ciclo de atividades. Funções de uma variável com valores vetoriais. Depois, desde o segundo ciclo e até o final do curso, funções de várias variáveis a valores reais. Esse é um caso especial, porque observe que essa função tem várias variáveis, ou seja, tem duas variáveis, e a imagem dela é um vetor. Então, esse é o tipo de funções que vocês, dependendo do curso, é no cálculo 3 e outros no cálculo 4, tá? Esse é o cálculo vetorial. E aqui a gente vai ver só esse exemplo na regra da cadeia
e lá na parte de integração, quando for falar de mudanças de variáveis, variáveis polares, variáveis cilíndricas, esféricas, a gente vai ver algo desse tipo, mas é só nesses dois momentos. Você tem uma função que é de duas variáveis e a imagem dela é o quê? É um vetor que depende dessas duas variáveis. Eu fiz um exemplo lá quando eu estava explicando. E aí eu tenho uma outra função que vai de um B em R e que leva um XY num Z, né, que é o f de XY. Aí nesse caso, desde que a imagem da G, observa, a G vai no R2 e a F sai do R2. Então, desde que a imagem da G esteja contida no domínio da F, graficamente eu quero dizer que se eu tenho aqui o conjunto F, o conjunto A, tá? Isso aqui é o conjunto A, toda essa região aqui dentro, tá? Aí a G leva ele num pedaço aqui, tá? Tem uma imagem aqui. Essa daqui é a imagem da G. Se o domínio da F englobar a imagem da G, se esse daqui, tudo aqui dentro, é domínio da G, então eu posso compor, né? É domínio da F, perdão. Essa aqui é a F. E a F vai no R. Ou seja, para qualquer ponto dentro dessa região branca, existe a imagem aqui da F, e a G, todo esse conjunto é levado dentro desse riscado em amarelo. Então eu posso compor. É exatamente isso que eu quero dizer com G de A está contido dentro do B. Esse branco aqui é o B. Nesse caso eu posso compor. E o que acontece? Qual que é a composição? Bem, eu estou compondo F com G de UV. Bem, o que a G faz? A G pega o U e V e leva em X de UV e Y de UV. Então isso é X de UV e Y de UV. O que significa que essa é uma função, Fzão, por exemplo, chamar de H, tá? Porque depois eu vou usar Fzão para aquelas superfícies, H de UV, que eu posso derivar em relação à primeira variável, né? Porque a composta sai daqui, vem para cá, para a reta, né? Para o desenho da reta. Então é uma função de duas variáveis a valores reais. Então eu posso olhar quem são as derivadas parciais dela. E aí quem são as derivadas parciais dela? A regra da cadeia diz pra gente que derivar essa H, que é aquela composta, em relação à variável 1, é o quê? E aqui a notação, uma das notações que ajuda para memorizar, depois vocês vão fazer isso meio que de imediato, mas para memorizar é lembrar daquela notação de Leibniz, essa notação de como se fosse um quociente, é o que a gente chama de notação de Leibniz, que é diferente da notação que o Newton usou para o cálculo diferencial. Essa notação ajuda um pouco a lembrar por causa do seguinte, você tem a composta, olhando aqui, ó. A composta, ela tem a F mais interna, quer dizer, a G mais interna e a F externa. Quando você vai fazer essa derivada pela regra da cadeia, você tem que pensar o seguinte, bem, eu quero derivar em relação a U, mas tem uma no meio do caminho. Então o que eu faço? Eu pego a H, eu pego a F, né? A F é a do meio, a F é a externa. Eu pego a mais externa, que é a que me interessa, derivo em relação à variável x. Por quê? Porque f é uma função de x. Então eu derivo ela em relação a que eu tenho, a x. Só que eu não quero em relação a x, eu quero em relação a u. Então o que eu faço? Eu pego a x e derivo em relação a u. Observa que faz um papel como se fosse de um corte mesmo, pensando do ponto de vista. Aí você soma, porque você tem que levar em consideração que a função f não é só de uma variável, ela é de duas variáveis. Então eu tenho que fazer a mesma coisa na outra variável. Eu pego a f, derivo em relação a y, porque a f é a mais externa, a variável dela é y. Mas não é em relação a y que eu quero em relação a u. Então eu pego o y e faço em relação a u. Observe que se não é uma divisão, mas tem algumas propriedades em comuns com a divisão, se você pensasse como divisão, você está de fato derivando f em relação a u. Tá vendo? Só que passando pela variável que é do meio, que é essa variável x.
E aí a mesma coisa. Aqui você pode até colocar f em função de u, tá? Não tem problema não. É um pouquinho de abuso de notação, mas vai funcionar. Só para ficar mais fácil de vocês memorizarem. F de x. Bem, eu quero em relação a v, então eu tenho que devolver em função do v. Mesma coisa aqui. Então essas são as regras da cadeia. Acabou que... esse é o caso 2. Tranquilo? Em relação à regra da cadeia? É assim que vocês derivam. E aí tem alguns exemplos na lista para fazer e vão ter outros na atividade de monitoria que vocês vão fazer na sexta-feira. Então isso é a revisão sobre a regra da cadeia. Vou falar agora sobre o teorema da função implícita, tá? Revisar também. Isso tudo que eu estou dizendo eu já falei na aula há uma semana atrás, eu estou fazendo essa revisão porque acabou ficando muito tempo entre um encontro e outro. Em matemática, quando você não trabalha com um conceito, a tendência é que você esqueça ele, tá? Como tudo na vida, né? Bem, então vamos lá. Essa brincadeira de que você aprende a andar de bicicleta, você vai saber pro resto da vida. Quem disse isso nunca passou 10 anos sem andar de bike, senão ele ia descobrir que é quase como voltar do zero. Essa é uma fala que não faz muito sentido. Se você passar uns 20 anos sem andar de bicicleta e achar que você vai conseguir empinar ela de novo, não funciona bem assim não. A mesma coisa com qualquer conceito de matemática, tá? Bem, teorema da função implícita. Apesar de o conceito parecer bastante abstrato, a ideia do teorema da função implícita ela é bem elementar, tá? Se você começa lá com um problema típico do cálculo 1, quando vocês falam de derivação implícita, fica bem fácil de entender toda a noção do teorema da função implícita. Tá? Qual que é a ideia? Você aprende cálculo e aprende que dá para fazer um monte de coisas usando cálculo diferencial. Calcular reta tangente, definir variação, fazer uma série de resultados interessantes do ponto de vista computacional, né? Do ponto de vista de resolver problemas e coisas desse tipo. Só que aí, a primeira coisa, toda vez que você começa, você fala assim, ó, considere uma função com essas e essas e essas propriedades. Então, o conceito mais elementar do curso de cálculo é a ideia de função, porque tudo que eu vou fazer eu vou levar em consideração essa parte. Só que aí, a primeira dúvida que obviamente vem é o seguinte, eu aprendi esse tanto de coisa, sei fazer reta tangente, sei calcular um monte de informação, desenhar gráfico e tudo mais, mas eu só consigo fazer isso se for função. A circunferência, que é um caso extremamente simples de curva, eu não conseguiria fazer nada porque não é uma função. E lá no cálculo 1 você já entende que não, dá para fazer sim. Você consegue encontrar certas condições para que um pedaço da circunferência seja função. Isso é a intuição. O que justifica isso é o teorema da função implícita. Então o teorema da função implícita nada mais é do que eu dizer o seguinte, olha, a circunferência não é função, verdade. Mas se você pegar um ponto da circunferência, x0, y0, bem, sobre certas condições relativamente simples, que são aquelas condições do teorema, eu consigo que algum pedaço da circunferência seja gráfico de uma função. Então, a intuição é, se alguém perguntar para vocês em algum momento, o que o teorema da função implícita diz? Ele diz o seguinte, que sob certas condições, eu consigo que um pedaço de uma superfície ou de uma curva seja escrito como uma função nas proximidades daquele ponto. Então é isso só que o teorema diz. Aquele teorema que parece complicado é uma forma matemática de dizer isso. Que se você pegar esse ponto, esse pedaço aqui, ele é o pedaço de um gráfico de uma função. Só que aí você vai falar assim, não, professor, mas é até mais do que isso. Eu posso vir até aqui e todo esse pedaço é isso. Esse é o maior domínio que você consegue para esse ponto, colocando ele sobre o gráfico de uma função. E isso é consequência do teorema da função implícita. Porque o que o teorema da função implícita diz é o seguinte, olha, se você me der um ponto da sua curva, ou no caso de várias variáveis da sua superfície, se aquelas três condições do teorema forem satisfeitas, quais são elas?
eu preciso que a equação, bem, a circunferência ela é dada por uma equação. Por exemplo, essa, se aqui for 1, tá? Eu preciso de algumas condições. Isso daqui é o que define a sua circunferência. Sobre certas condições, nessa equação, eu consigo garantir para você o seguinte, olha, vai ter uma vizinhança do seu ponto x0, y0, onde o desenho, a sua curva, na verdade, ela representa um pedaço de um gráfico de uma função. E quais são essas condições? Primeiro, você olha para isso como sendo uma curva de nível de uma função de duas variáveis. Você olha para uma f grande, que nada mais é do que você igualar isso daqui a zero. Então, olha para essa daqui. Isso daqui está dizendo para você o seguinte, o que era uma curva se tornou curva de nível de uma superfície, curva de nível zero, tá? O seu ponto é bem aqui, ó. Eu queria estudar esse ponto aqui usando o cálculo diferencial. Então, o que o teorema da função implícita diz é o seguinte, olha, se esse ponto satisfaz essa função, é a primeira condição, né? Você tem que f de x0, y0 é zero. Se ele satisfaz essa função, e essa função tem duas propriedades. Primeira, quer dizer, a primeira é igualar a zero. As propriedades da função que você definiu a partir da equação, ela tem que ser de classe C1. E o que é ser de classe C1? Mesma coisa que lá no cálculo 1, tá? Isso aqui significa que f possui derivadas parciais e elas são contínuas. É isso que é ser C1, tá? No cálculo, toda vez que vocês escutarem a expressão C1, C2, C3, Cn, significa que as derivadas daquela ordem, no caso C1, então as derivadas de ordem 1 existem e são contínuas. C2, as derivadas de primeira e segunda ordem existem e são contínuas. C20, já entenderam, né? As derivadas de primeira, segunda, terceira, até a ordem 20 existem e são contínuas. Então é isso que é C1. Se ela for de classe C1, aí a pergunta é, olha, é possível que seja uma função. Você quer escrever isso aqui como uma função para usar cálculo diferencial. É possível. Mas você tem que escolher uma variável para ser a independente e outra para ser a função. E aí que vem a condição, aquela da derivada parcial ser diferente de zero. Nesse ponto aqui vocês conseguem escrever tanto y em função de x, pegando, por exemplo, todo esse, mas você também consegue escrever o y, o x como sendo uma função do y. Alguma coisa? Ah, tá, não foi aqui não. Você também consegue escrever o y em função de x. Bem, para você escrever... Desculpa, eu acabei me perdendo. Para você escrever o y em função do x, você escolhe esse daqui, não é? Deixa eu até fazer de outra cor. Se você fizer assim, você coloca o y em função do x, tá? Por quê? Porque aí você esquece a parte de baixo e você vai ter a regra da reta vertical. Mas esse mesmo ponto, é possível você colocar o x em função do y, só que não seria mais esse o domínio, seria esse daqui, ó. Ou seja, você está colocando, aí não seria a regra da reta vertical, né? Seria a regra da reta, você está colocando o x em função do y, certo? Então é possível fazer as duas coisas, nesse ponto em particular. Só que aí você vai escolher, né? Não, eu quero colocar o y em função do x. O que responde para você se é possível ou não? Se a derivada dessa função em relação ao y for diferente de zero. Se a derivada de f em relação ao y for diferente de zero, você consegue colocar y em função de x. Por que disso? E aí é que é interessante. Olha para esse ponto aqui. Vamos pegar esse ponto, tá?
Vou pegar só esse ponto aqui. Esse é o ponto menos 1 e 0. Esse ponto da circunferência, ele é um pouco complicado se você quer definir uma função em uma região aberta. Porque o mais interessante de você escrever uma coisa em função da outra é que você possa considerar limite, derivada e tudo mais. Só que o problema desse ponto é que se você colocasse o y em função do x, você não consegue fazer esse tipo de estudo. Por quê? Porque limite só existe quando existe a direita e a esquerda. E esse ponto está na extremidade. Esse é o ponto que você não consegue colocar uma vizinhança do ponto em função do y. Porque se você tentasse uma vizinhança aqui, você ia perceber que por menor que seja essa vizinhança, qualquer ponto é a imagem de 2x. Por que isso acontece? Porque exatamente nesse ponto, você não tem essa condição aqui, ó. Na circunferência, esses dois pontos não cumprem essa condição. E é por isso que não existe uma vizinhança desses pontos dentro da curva que torna uma função. E por que isso não acontece? Porque bem aqui você tem retas que são verticais. Então, significa que essas derivadas aqui são zero. Tá ok? Então, mas aqui, o que você faria nesse ponto? Aí nesse ponto você não tem essa condição, mas você tem a outra, que é a derivada de f em relação ao x é diferente de zero. Porque os pontos onde a derivada de f em relação a x são zeros é esse aqui e esse aqui. E aí você conseguiria colocar o x, o y em função, o x em função do y, desculpa. Então essas são as condições do teorema da função implícita, tá? Aí, cumpridas essas três condições, tá tudo certo ali. E a mesma coisa para várias variáveis, tá? Bem, no caso da curva, quando você cumpre as três propriedades ali, você consegue fazer o que é do nosso interesse desde o princípio. Escrever y como uma função de x. Ou seja, vai ter algum intervalo do R que vai em R que você consegue escrever. Você pega o x e associa a y de x. Você escreve essa equação, essa função, e aí com ela você estuda. No caso da circunferência, todo mundo sabe qual que é ela, né? Para esse ponto aqui, quem é essa função? É aquela, y igual a raiz quadrada de 1 menos x quadrado. Aqui você até encontra quem que é a cara dela. O teorema da função implícita diz para você o seguinte, olha, você pode até não saber quem é ela. Você pode não conseguir fazer a conta e isolar de forma alguma. Mas ela existe e você consegue encontrar as derivadas dela. Quando você encontra essa, você vai conseguir calcular imediatamente as derivadas dela. Bem, a derivada de y em relação a x é você fazer menos a derivada parcial de f em relação a x sobre a derivada parcial de f em relação a y. Na manhã, um colega me fez uma pergunta bem interessante e aí eu vou compartilhar ela com vocês. Ele viu isso e falou assim, professor, qual que é a diferença do teorema da função implícita com derivação implícita de cálculo 1? Qual que é a diferença? Nenhum. Qual que é a motivação de eu não falar do teorema da função implícita no cálculo 1? Porque isso daqui não faz sentido em cálculo 1, tá? No cálculo 1 vocês não viram derivadas parciais, por quê? Porque no cálculo 1 vocês não viram funções de duas variáveis. O que vocês fazem no cálculo 1 ao derivar implicitamente é usar o teorema da função implícita implicitamente, né? Desculpa, é porque a piadinha estava pronta, eu não consegui resistir. Vocês usam o teorema da função implícita sem de fato passar pela conta, tá? Mas é exatamente isso que está acontecendo lá. Vocês estão usando o teorema da função implícita sem que o professor mostre para vocês. Aqui, como já existe derivadas parciais, essa é a cara. Por favor, professor, podemos justificar as derivadas parciais das três variáveis? Podemos justificar as derivadas parciais das três variáveis? Ou é só em relação a y que vai ser... Vamos mostrar. Bem, eu acho que eu entendi sua pergunta, Judas. Bem, eu vou fazer agora de três variáveis e é a mesma coisa, só que aí em relação a z, tá? O que acontece nas superfícies, que é o caso lá da lista de vocês, é extremamente análogo.
Você pega agora uma superfície. Está no R3. Essa é uma superfície S, tá? Isso é gráfico de função? Não é, tá? Obviamente não é. Se você pegar uma reta, qualquer reta vertical que passa pela superfície, vai bater em 2 pontos, não é. Mas aí, cara, tu olha para ela e fala assim, não, deve ser possível encontrar plano tangente e tudo mais. E de fato é. O que o teorema da função implícita diz nesse caso? Olha, você escolhe um ponto da sua superfície, esse aqui, x0, y0 e z0. Sob as condições análogas às que eu acabei de apresentar, vai ter um pedaço aqui dessa superfície, você consegue pegar aqui um pedaço da superfície, você corta lá ela, pega aqui esse pedaço aqui, sei lá. Aí esse pedaço aqui, é claro que não vem até aqui, né? Tem um problema aqui também, deixa eu diminuir aqui. Bem, existe alguma regiãozinha aqui pequena, pode ser grande, onde isso é o gráfico de uma função de duas variáveis, entende? Existe lá um pedacinho, pode ser bem pequeno, mas existe alguma região que se você colocar sobre o gráfico de uma função vai ser a mesma coisa, do mesmo jeito que lá no caso da circunferência. Então, tem esse pedaço aqui do meu feijãozinho que é sim gráfico de uma função. O que eu preciso para garantir que isso aconteça? Bem, essa superfície tem uma equação, então você precisa que o x0, y0 e z0 pertença à superfície de nível de uma função de 3 variáveis igual a 0, que é a equação que define a própria superfície. Essa função, cujo esse ponto anula, ela precisa CC1, essa aqui é a primeira propriedade, então essa é a segunda. F é C1, ou de classe C1, é a mesma coisa. E 3, aí de novo vem aquela pergunta. Tem esse pedaço aqui, você quer escrever isso como z em função de xy? Você quer escrever isso como y em função de x e z? Ou você quer escrever isso como sendo x em função de y e z? Aí você fala assim, não, eu gostaria, bem, do jeito que eu desenhei aqui, eu quero que o z seja função de x e y. Então você precisa que a derivada da f em relação ao z seja diferente de zero. Entendeu como que essa condição entra? Essa condição entra o seguinte, bem, se isso daqui vale, então esse pedaço aqui, ele é uma função de x e y. Então o z dessa região, ele pode ser escrito como uma função de x e y. Então, x e y aqui vai nesse z de xy, ou seja, você pega um ponto aqui, você quer essa região aqui, né? Esse pedacinho aqui da superfície, aí você pega um ponto aqui, vem cá, pá, esse ponto é a imagem de um x e y, e aí esse A é um pequeno conjunto aqui, onde você está definindo como o domínio da sua função. E mais, além de você ter essa função, que é o mais interessante, o teorema já te diz como é que você deriva em relação a ele. Você quer derivar z em relação a x, o teorema te diz o seguinte, olha, você já sabe quem que é a f. Então faz menos a derivada da f em relação ao x e divide pelo da f em relação ao z. Professor, como é que eu vou lembrar quem é que está no numerador e quem é que está no denominador? Quem está no denominador é sempre o que você colocou a condição de ser diferente de zero, tá? Isso daqui é bem uma forma boa de lembrar que você precisa testar essa condição. Professor, na lista eu não testei a condição, tá certo? Errado não tá, mas também não está completamente certo, tá? Os monitores vão tirar uma nota de você porque tem que testar as condições antes de usar o teorema. E a mesma coisa, tá? De novo, divide pelo z, você só pode dividir pelo aquele que você garantiu que é diferente de zero. É isso, tá? Essa é a revisão. Quando fala pela segunda vez, a esperança é de que fique mais fácil. Gildas, eu respondi sua pergunta, eu realmente não entendi direito. A condição de diferente de zero é em relação a quem você está derivando. Então, lá seria em relação a y, porque eu quero colocar y em função de x, e ali seria em relação a z, porque eu quero colocar z em função de x e y.
Eu não. É isso que você queria saber ou é diferente? Respondi sua pergunta. Eu fiquei meio confuso. Entendeu? Não, tá bom. Desculpa, às vezes eu fico meio perdido. Tá bem. Então esse é o teorema da função implícita. Alguma dúvida até aqui? Tá tudo tranquilo? Eu gastei um tempinho aí com a revisão, pessoal, mas isso agora vai facilitar bastante para o que é o tema da aula de hoje, que é falar do vetor gradiente, que eu já defini ele para vocês. É, na verdade, apresentar uma propriedade muito importante dele. Então, primeiro o vetor gradiente, depois derivadas direcionais. Vetor gradiente. O vetor gradiente eu já defini para vocês, ele é relativamente fácil de ser encontrado. O mais difícil é usar, porque ele tem umas propriedades especiais. Mas o vetor gradiente é o seguinte, bem, você tem lá uma função, e aí pode ser do Rn, tá? Qualquer, de n variáveis a valores reais. O gradiente, você tem essa função, que significa que ele pega um x1, x2, até xn, e aí isso leva ao número real, que a gente chama de f de x1, x2, até xn. Lembrando que eu sempre uso vários x quando eu estou usando um n qualquer, porque esse n é geral, tá? Ele é genérico. Nessas condições, o vetor gradiente de f no ponto x1, x2, xn é dado por nada mais é do que você considerar um vetor de n entradas, onde cada entrada é a derivada parcial correspondente, ou seja, gradiente de f no ponto x1, xn é a derivada parcial de f em relação ao x1, a derivada parcial do f em relação ao x2, e assim sucessivamente. A iésima entrada é a derivada em relação ao xi, a última entrada em relação ao xn. Isso aqui eu já tinha até definido, já usei, ele apareceu na regra da cadeia e tudo mais. Mas agora eu quero mostrar para vocês uma propriedade chave do vetor gradiente que faz com que ele apareça muito, principalmente nos estudos de geometria, tá? Existe uma parte, existe uma disciplina na matemática chamada de geometria diferencial. Qual que é o objetivo dessa disciplina? Não é uma disciplina dos cursos de engenharia, mas o que se estuda em geometria diferencial? Bem, você pega todas as superfícies que são diferenciáveis, todas essas superfícies que possuem planos tangentes e tudo mais, e você estuda propriedades delas, como curvatura, como classificação mesmo das superfícies. E tudo isso, quando você fala nessa teoria, o vetor gradiente aparece muito, porque ele é o vetor que define o plano tangente. E aí, com isso, ele tem um papel muito preponderante na teoria de geometria analítica. Mesmo ele não sendo tão importante, bem, vocês não vão fazer geometria diferencial, mas seja em aplicações de economia, sejam em aplicações da física e tudo mais, o vetor gradiente tem um papel muito importante, tá? Ele indica a direção de maior crescimento, ele é o vetor normal da superfície, então ele tem uma série de propriedades. E essas propriedades, depois que a gente vê a regra da cadeia, elas é consequência de uma observação relativamente simples, que é a seguinte. Pega uma superfície lá qualquer, tá? Vou fazer meu feijãozinho aqui de novo. Bem, vamos supor, eu poderia ter desenhado logo uma esfera, né? Vamos supor que essa superfície ela tem uma equação lá e eu vou
dada da seguinte forma. É uma função de 3 variáveis, né? É uma superfície. Eu posso definir uma função de 3 variáveis e considerar que essa superfície é a superfície de nível dela. Assim como a gente fez lá no teorema da função inversa. X, Y, Z. Isso daqui dá um K, tá? Eu poderia fixar igual a zero, mas eu vou fazer igual a um K. Exemplos. Exemplos são fáceis, tá? X² mais Y² mais Z² igual a 1. Esse é um exemplo disso. O K é 1, tem ali isso aqui é a esfera. Outro exemplo, sei lá, Z menos X² menos Y² igual a 0. Isso aqui é o parabolóide. Então tem um monte, tá? Você pega uma dessa. Aí, o que você faz? Eu desenhei aqui, eu tentei desenhar aqui, uma curva que mora na superfície, né? Esse desenho aqui que a gente faz é uma tentativa de induzir que é uma coisa tridimensional, mas o que eu acabei desenhando foi uma curva, né? Uma curva que mora na superfície. Essa curva, ela pode ser parametrizada, vamos dizer assim, como sendo um alfa de t igual a x de t, y de t e z de t. Tá? Ou seja, para cada t que eu tomar, eu vou ter um ponto sobre essa curva aqui. Tá? Então, para cada t que eu tomo, eu estou num pontozinho aqui. Beleza. Então, pela regra da cadeia, eu vi que eu posso compor e posso derivar a composta. Então, se eu pego essa função e aplico em alfa de t, o que vai acontecer? Olha, toda vez que eu pego um ponto sobre essa superfície, f dá k. É isso que eu estou dizendo, né? Ou seja, toda vez que eu pego um ponto sobre a esfera, se você pegar f como sendo x² mais y² mais z², a hora que você olha aqui, toda vez que você pega um ponto que está sobre a esfera, f desse ponto dá 1, certo? Então, se eu pego um ponto nessa curva amarela, f desse ponto dá k. Porque todos os pontos ali daquela superfície dá k, em particular dá no alfa, tá? Só que eu sei derivar isso aqui em relação a t, né? Eu sei derivar agora porque eu sei regra da cadeia, então eu posso derivar essa igualdade. Quando você deriva essa igualdade, o que acontece? Do lado de cá, a regra da cadeia diz para você que é a derivada do de dentro vezes a derivada do de fora aplicada no de dentro. Estou derivando em relação a t, tá? d dt. E uma constante em relação a t, quando você deriva a constante, dá quanto? 0. Bem, o que isso está dizendo? Ele está dizendo que, quando você olha para o vetor tangente de uma curva que está na superfície, ele é perpendicular ao vetor gradiente. Em outras palavras, ó, essa é a curva. Quem que é alfa' de t? É um vetor que mora bem aqui, ó. Lembra que lá no primeiro ciclo eu desenhava a curva, vetor tangente. Pega a curva, é o vetor que mora lá naquele ponto, né? Você tem uma curva aqui, pá, vetor tangente aqui é o vetor que dá a direção tangente e tem um módulo ali do vetor. Então, um vetor tangente da curva é esse alfa' de t aqui. Mas observe o seguinte, a curva mora na superfície. Então, o vetor tangente da curva, ele mora no plano tangente da superfície. Tá claro? Dá para ver isso? Pega a circunferência. Pega a esfera, desculpa. Pega uma curva aqui, sei lá, essa curva aqui que eu já desenhei. Se você colocar um plano tangente aqui, o vetor tangente da curva, ele mora no plano tangente da esfera, certo? E isso para qualquer curva que você pegar passando por aqui. Ou seja, o gradiente da alfa, em qualquer ponto, tá? Em particular aqui, mas de qualquer curva, ele é... E aí eu vou generalizar para já deixar o gradiente em qualquer ponto, porque quando você faz alfa de t, na verdade está tomando o alfa do t0, então é esse ponto aqui. Então em qualquer ponto, esse gradiente
é perpendicular à superfície. É perpendicular, essa é essa superfície aqui, tá? O conjunto de todos esses pontos, que aqui seria a esfera, aqui seria o paraboloide. Ele é perpendicular. O que quer dizer que ele é o vetor que me dá o plano tangente. Que foi isso que a gente fez lá, né? Eu falei para vocês, olha, na questão 1 da lista, pega aquela equação, encontra o gradiente dela e ele vai ser o vetor normal. Por quê? Porque para qualquer curva que mora, a regra da cadeia diz que o gradiente é perpendicular. Então, é isso que me dá o vetor perpendicular de uma superfície. É o gradiente da geral. Só que aí quando você tem um caso de função, que é aquele caso dos erros clássicos, que é, sei lá, z é um f de xy, que é x quadrado mais y quadrado. Para que você possa ver dessa forma, é uma de 3 variáveis. Eu estou falando de uma superfície, então você precisa escrever a f de x, y, z como sendo z menos x quadrado, y quadrado. Que é essa daqui, a menos de trocar o sinal, né? E aí a curva de nível 0. E aí o gradiente dessa é perpendicular ao paraboloide. Então você pegou um ponto aqui, ele é um ponto que satisfaz essa equação igual a 0. E aí, bem, quem que é o vetor normal aqui? Bem, o vetor normal aqui é o gradiente dessa. Esse vetor aqui é o gradiente dessa f grande. E aí é que vocês têm que tomar o cuidado para que lá na lista vocês não façam o seguinte. Lá na lista ou lá na prova, vocês não façam um erro que é muito, infelizmente, muito comum. Que é você pegar, sei lá, pegar uma função assim, f de xy igual a x quadrado mais xy mais z mais y quadrado. Às vezes você pega uma dessas aqui lá na prova e eu peço o plano tangente. Aí você fala assim, gradiente de f é o vetor normal. E aí é que dá um problema, tá? Porque essa é uma função, ela é uma função de 2 variáveis. Esse vetor aqui, ele mora no R2. Pela mesma construção que eu fiz, pegar o nosso exemplo mais clássico, que é esse aqui, né? Só para vocês lembrarem quem é. Isso daqui é o paraboloide. Curvas de nível do paraboloide são circunferências. Pela mesma construção que eu fiz, o que são curvas de nível? Não são f de xy igual a 1k? Você fixa 1k aqui, não vira essas circunferências? Então, o gradiente dessa, ele é perpendicular aqui, tá? Nas curvas de nível. Por quê? Porque o gradiente dessa é um vetor do R2. Isso aqui mora no R3. O daqui, você precisa fazer aquele menos z para você ter essa superfície. Quando você calcula o gradiente dessa, que é 2x, 2y, o que você obtém é um vetor que sim, ele é perpendicular, mas ele é perpendicular às curvas de nível. Ele é perpendicular aqui, porque ele é um vetor do R2. Quando eu peço a equação do plano tangente, eu estou no R3. E aí o vetor para essa, o vetor normal é o 2x, 2y e menos 1, que é o que eu faço quando coloco o z subtraindo e chego em uma função de 3 variáveis. E aí aqui eu posso usar a propriedade de que o gradiente dessa função é perpendicular às superfícies de nível. Quando eu estou aqui, o gradiente dessa função é perpendicular às curvas de nível, mora no R2. Eu peço encarecidamente, não errem isso na prova, porque vai estar lá na prova e eu vou ficar... Rapaz, corrigir prova é difícil, assim, você tem, às vezes é difícil, porque você fala o negócio 20 vezes, aí você olha... Ô, tristeza que dá. Mas tá, eu acho que vocês não vão fazer isso não. Então, por favor, entenda, vai ter lá, vocês vão ter que encontrar um plano, tangente, alguma coisa. Vão ter que calcular um gradiente, façam... A hora que vocês olharem lá, plano tangente, só lembra, ó... É superfície ou é função? Não errem isso, por favor. Tá bem, e aí tem mais uma coisa, né? Então esse é essa daqui
é a propriedade do gradiente. Agora vamos para a derivada direcional. Depois dessa revisão, a derivada direcional também vai ficar facinha, viu? Bem, o que é a ideia da derivada direcional? A derivada direcional é basicamente a conclusão mais natural do mundo de que não tem um motivo especial para você escolher as derivadas parciais nas direções do eixo x e nas direções do eixo y. O que eu quero dizer com isso? Quando eu falei de derivadas parciais, eu falei para vocês o seguinte: olha, se você fixar aqui um y, tá? y0, isso aqui te dá um plano, esse plano corta a sua superfície numa curva aqui, que é aquela lá. Bem, essa daqui é a f de xy. Aí quando você fixa o y0, você tem uma g de x, que é o f de x e o y fixado, que é essa curva aqui. E a mesma coisa quando você tem aqui um x0. Aí você tem uma curva daqui. E essa daqui você pode pensar que é uma h de y, que é dado por f do x0 e y. Essas derivadas são derivadas direcionais, mas são derivadas direcionais em direções canônicas. O que são direções canônicas? Existem dois vetores no R2 que são o E1, que é o 1, 0, e o E2, que é o 0, 1. Que são a forma com que o Descartes, lá em 1700 e alguma coisa, escolheu para descrever o plano, que leva um nome em homenagem a ele, de plano cartesiano. Ou seja, eu vou escolher esses dois vetores como base para o meu R2 e todos os outros vão ser escritos como combinação deles. Ou seja, qualquer ponto aqui, eu vou escrever isso como sendo um xy, mas na verdade o que eu estou dizendo é que é x vezes o vetor E1 mais y vezes o vetor E2. Foi essa a revolução, uma das revoluções que o Descartes fez na representação, e aí a geometria analítica vem daqui, o plano cartesiano vem daqui, todo esse estudo gráfico vem dessas ideias. E a derivada direcional, quando eu falo derivada de f em relação a x, derivada parcial de f em relação a x, o que eu estou dizendo é, eu estou calculando a derivada direcional na direção do vetor canônico E1, que é a derivada do f em relação a E1. Ou seja, eu estou escolhendo a direção dada por esse vetor e sobre essa direção eu estou calculando a derivada de uma função que se torna de uma variável só. A derivada parcial de f em relação a y eu estou escolhendo a direção dada pela direção do eixo y e sobre essa direção eu estou calculando uma derivada. Então, agora, por mais que essa ideia de E1 e E2 seja extremamente produtiva e frutífera, nada de especial ela tem em relação a qualquer outra direção que você pegue. Você poderia escolher um outro vetor, vamos pensar, por exemplo, vetor U. E aí esses vetores têm que ser unitários, eu vou explicar mais para frente porque eles têm que ser unitários. A ideia dele ser unitário é que na hora que eu derivar em relação a ele, toda a informação sobre módulo seja em relação ao crescimento da função. Porque se em vez de eu tomar esse vetor unitário, ou seja, de tamanho 1, eu pegasse um vetor de tamanho 100, esse tamanho do vetor ia influenciar o resultado final aqui. E nessa influência, eu não ia saber o que é crescimento da função e o que é tamanho do vetor. Então eu escolhi de tamanho 1, porque olha, se a derivada parcial for muito grande, é muito grande porque a função varia muito, e não porque o vetor de direção que eu tomei é muito grande. Então eu padronizo. Todas as direções vão ser consideradas em relação a vetores que têm tamanho 1. Então tudo que de informação sobre o tamanho, sobre o módulo da derivada, vem da própria propriedade geométrica da função, e não do vetor que eu escolhi. Pega um vetor, eu uso sempre o mesmo, porque eu não conheço muitos vetores unitários assim de cabeça rápida, tá? Vou pegar esse aqui. Esse vetor é unitário.
Esse vetor é o ângulo de 45 graus no plano, tá? Você pega aqui. Então é cosseno de 45, π sobre 4, seno de π sobre 4. Então esse é o módulo dele é 1, tá? Se você pegar aqui, quadrado primeiro, mais quadrado segundo, tira a raiz, vai dar 1, tá? Isso é um vetor unitário. Bem, eu poderia, eu defini x e y dessa forma. Bem, e se eu fizesse x, y, né, g e h? Se eu escolhesse agora uma função s de t. Quem que é s de t? Bem, s de t vai ser o seguinte, eu vou pegar f de x0, tá? E aí eu vou somar t raiz de 2 sobre 2. E aí eu vou pegar o y0 e vou somar t raiz de 2 sobre 2. O que a S é? A S é essa curva aqui, ó. Vou fazer de branco para diferenciar. Ou seja, ela é a curva que está aqui no meio do caminho entre o x e o y. Ela é uma curva sobre a minha superfície. É uma função em uma variável e eu consigo derivar ela. Se eu derivo a g, dá isso, né? Isso aqui é derivado em relação ao x, é g'. Derivado em relação ao y, é h'. Eu odeio escolher h como função, porque sempre fica, dá uma conotação, né? É o h' aqui. E o que é o s aqui? A derivada parcial de f em relação a esse vetor u é a derivada dessa função em relação a t. Do mesmo jeito que era aqui. Então, é s' de t. Entendeu? E eu posso fazer isso em direção que eu quiser. Posso fazer na direção 45, na direção 30, 20, 10 graus, qualquer direção. Eu só preciso que seja unitário, para que a informação que eu tenho é da derivada direcional e não do tamanho do módulo. Mas na prática a gente já sabe calcular isso. Acabou de fazer. É derivada de uma composta. Observa que o que está aqui dentro é uma alfa de t. Vou fazer aqui para vocês verem. Então vocês já sabem calcular em qualquer direção. Por quê? Porque o que está, a S de t que eu escrevi, ela é a f de alfa de t, onde o alfa de t é x0 mais t raiz de 2 sobre 2 e y0 mais t raiz de 2 sobre 2. Concorda? Volta lá, ó. F disso. S dessa função. E você quer derivar S. Então, a derivada parcial de f na direção do meu vetor u em especial, ele é a derivada dessa composta. Em que ponto? Bem, eu quero em x0 e y0, então é no t igual a 0, tá? Então, eu quero derivar isso em 0, tá? Primeiro eu quero derivar, né? Faz diferença de notação, tá? Deriva e depois coloca em t igual a 0. Derivar isso eu já sei. Como é que eu derivo isso? Gradiente de f aplicado em alfa do ponto, ou seja, em alfa de 0. Interno com alfa' do ponto, então no 0. Só que aqui acontece uma coisa interessante, né? Porque alfa de 0 é x0 e y0, porque 0, 0 é isso e 0 é isso. Então é o gradiente de f no ponto. E quando você... é mais do que uma coisa, são duas coisas interessantes. Quando você deriva alfa em relação a t, né? Se você derivar aqui, só para vocês observarem, num ponto qualquer as constantes vão embora e fica só, bem, é t, deriva, fica raiz de 2.
E isso é para todo t, em particular no t igual a zero. Só que esse vetor aqui você já conhece. Então, é o produto interno com o seu u. Porque ele é unitário. E se ele não for unitário? Normaliza ele. Corta pelo módulo. Eu vou fazer uma questão muito parecida com a questão 3, porque eu vi que ela gerou umas certas dúvidas. Eu quero fazer uma coisa que pode ajudar vocês na resolução, tá? Vou fazer um caso bem simples, mas se vocês prestarem atenção, vai ser mais do que o suficiente, tá? Para resolver lá. Porque uma dúvida que tem surgido muito é como que eu recupero a função se eu só tenho o plano tangente dela? Eu falei na sexta-feira e alguns monitores já reforçou e tudo mais, não é possível, tá? Só que aí fica meio estranho, né? Não, mas eu preciso disso. Não precisa, tá? Para mostrar que vocês não precisam, eu vou mostrar como esse tipo de questão é construída. Às vezes é bem elucidativo, assim, para você entender essas informações. Vamos começar, vamos supor que você tenha a função. Que por prática eu vou usar a nossa função clássica. Tem essa daqui, tá? Aí eu vou pegar um ponto. x0, y0, vou escolher como sendo menos 1 e 2, tá? E aí eu também vou pegar uma direção, um vetor que dá uma direção. Eu vou dizer assim, na direção, essa frase é importante, tá? Na direção do vetor, e aí pega qualquer um aí, 3 e 4, na direção desse vetor. O que eu quero dizer é a direção definida por esse vetor, mas não é esse vetor, observe que ele não é unitário, tá? Então, você tem uma função, você tem um ponto e você tem uma direção. A direção, não precisa nem do nada, tá? A direção do vetor é essa. Qual que é a direção? Bem, você pega lá, aqui é 3, aqui é 4, pega isso daqui te dá um vetor, essa é a direção, tá? Bem, só que lá você não tinha função. Então vamos ver o que a gente consegue fazer. Vou derivar vou pegar o plano tangente. Você não tinha função, mas você tinha um plano tangente. Vamos pegar o plano tangente dessa. É função. Se é função, o plano tangente é z igual derivada dela em relação a x, x menos x0. Não é uma superfície, é função, então equação para o caso de função. Deriva em relação a x, aplica no ponto. Tá de boa ali. Aí pega x menos x0, menos com menos mais. Pega f, deriva em relação ao y, calcula no ponto. Y menos o y0, apaga um pedaço do desenho que está atrapalhando. Y menos y0, mais f do ponto. Então, f de menos 1 e 2 a gente já calcula, tá? Vamos lá. Então, a equação do meu plano é z. Deriva em relação a x, aplica no menos 1. Quando você deriva aqui em relação a x, fica 2x. No menos 1 dá menos 2, então fica menos 2 que multiplica x mais 1. Mais, deriva em relação ao y, dá 2y, aplica no menos 1 e 2, vai dar 4. Então, 4y menos 2. Calcula a função no ponto. Menos 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. Soma dá 5. Para ficar bem parecido mesmo que vocês têm lá, escreve isso numa equação algébrica fechadinha do plano. Esse plano é o plano z menos, mais, né? Porque passa do outro lado. Mais 2x. Vou pegar esse daqui já, então menos 4y. E aí o que sobra é menos 2, menos 8 dá menos 10, soma 5 dá menos 5, passa do outro lado, mais 5. E aí fica desse jeito. Tá. Mas,
como nem tudo são flores, na hora de dar a questão para vocês, o que eu faço? Eu apago isso aqui. Aí eu vou ter que apagar, tá? Para fazer sentido. Eu apago isso daqui. Apago toda essa parte do quadro e pergunto para vocês o seguinte: qual que é a derivada da f na direção do vetor u? Esse é o vetor u. Esquece que vocês tinham o de lá. Qual é essa derivada? Aí você já não tem mais a função. Você não tem lá aquela equaçãozinha bonitinha com derivadas parciais e nem nada. Você não sabe as derivadas parciais. O que você tem é um ponto, uma direção e esse. Aí tá. Bem, o que eu preciso para calcular essa derivada? Acabei de falar ali, né? Eu preciso da derivada do gradiente da f no ponto. Nesse caso é em menos 1 e 2. Interno com o vetor u, unitário. A primeira coisa é que ele já nem é unitário, né? Mas essa é a parte mais fácil. Você pega ele, se ele tem que ser unitário, você corta pelo módulo dele. Isso daqui vai tornar ele unitário, tá? Por que que isso torna ele unitário? Porque se você calcular o módulo desse aqui, bem, isso é módulo, tá? Constante sai do módulo, porque é um número. Aí o número sai positivo, mas norma já é positivo, então fica... Mas o que está escrito aqui, bem, é norma, né? Seria 2 assim. Divide e multiplica, isso dá 1. Então, de fato, ele está unitário, tá bem? Então, isso já resolve o problema desse unitário. O problema é que eu preciso desse. E eu apaguei a função. Bem, mas quando eu tinha a função, usando ela eu cheguei nesse plano. E esse plano foi calculado usando exatamente esse cara aqui. Vocês lembram que o gradiente de f em menos 1 e 2 é aquela primeira parte do vetor e foi usada para chegar aqui nesse plano? E aonde que ele entrou? Ele entrou aqui e aqui. Só que aí tem um detalhe. Quando você olha para o vetor normal, quando você tem função, que é o mesmo caso lá, ele é a derivada do f em relação ao x, a derivada do f em relação ao y e menos 1. Se você olhar aqui no plano, o vetor que é perpendicular a esse plano, quem é? Ele é 2, menos 4 e 1. Certo? X, porque produto interno é coordenada a coordenada, né? Então, x, y e z. Só que você quer que seja dessa forma. Bem, o vetor perpendicular a um plano, ele é sempre o mesmo. O que você pode fazer é multiplicar ele por uma constante. Você pode multiplicar ele por 2, por menos 2, por 3, por 4. A única coisa que você pode fazer é ou dilatar ele ou comprimir, mas a direção é única. O que significa que esse cara, ele é múltiplo desse cara. Ele é um lambda vezes esse cara. Por isso que a reta normal é dada simplesmente multiplicando o lambda aqui. Mas o que eu obtive, quem que é o meu normal? É esse. Ah, mas o único problema é que aqui é menos 1 e aqui está 1. Significa que o lambda que eu estou multiplicando, ele é quem? Menos 1. Então, se eu estou multiplicando por menos 1 para trocar esse menos 1 por 1, então está multiplicando todo mundo por menos 1. Então, quem que é o seu gradiente? Só fazer a mesma coisa, desfazer a mesma coisa em todos, né? Menos 2 e 4. Ué, mas esse daqui, de fato, foi o que a gente tinha calculado lá atrás. As derivadas parciais em relação a x e a y. Então, esse cara você também conhece. E aí, como é que você calcula? Bem, a derivada que você quer, a derivada de f em relação ao vetor, a direção do vetor u,
é esse vetor, que agora você sabe que é menos 2 e 4, interno com o seu vetor U. O meu vetor U é 3 e 4, só que eu estou multiplicando ele pela norma, né? Bem, qual que é a norma desse vetor? Triângulo retângulo clássico, né? É 5, não vou nem fazer essa continha. Então fica menos 2 e 4 interno com 3 sobre 5 e 4 sobre 5. Quando você faz esse produto, vai ficar coordenada a coordenada e soma, menos 6 sobre 5, mais 16 sobre 5. Aí corta, corrige, 2. Essa é a derivada nessa direção. Ficou claro? Conseguem entender o tanto que isso é análogo à lista? Deixa eu pegar a lista aqui para vocês. Lá na 3, plano, ponto, direção do vetor. O vetor está unitário? Não. Tem que normalizar. Qual que é o ponto onde eu estou considerando? É o ponto 2, 1, que no meu exemplo era o menos 1 e 2. Agora, olha para o plano. Se esse é o plano, se vocês entenderam o que eu acabei de falar, o vetor gradiente que você está procurando, você faz a conta de cabeça ali, ó. Observa que não tem o menos 1 multiplicando 2, multiplicando z. No meu vetor normal, é menos 1 no z. Ali não é menos 1, ali é 2. Significa que tem um lambda que está multiplicando todo aquele vetor n. Se você entendeu quem você precisa para corrigir isso aqui para menos 1, essa é a derivada parcial em relação a x, a menos de dividir por esse fator comum, e essa é a derivada parcial em relação ao y. Mas é só isso que você precisa, porque você só precisa do gradiente. Entenderam? Não vou falar quem que é, né? Mas é óbvio que quem você tem que você tem que fazer com 2 para virar menos 1, né? Isso aí não faz não tem necessidade, né? Tá bem. Em relação aqui, deixa eu ver como é que a gente está de tempo, 20 minutos ainda. Em relação à questão 4, é só observar que aqui tem uma regrinha da cadeia, tá? É x sobre y. Então, o θ é o arco cuja tangente é x sobre y, função de duas variáveis. E você precisa derivar em relação ao θ. Então, é uma regra da cadeia, tá? Você tem as derivadas de x em relação a θ, de y em relação a θ. E aí você calcula as derivadas desse cara em relação a x e a y, tá bem? E aí vai sair. Não é muito difícil, é só uma regra da cadeia. Quando você está compondo uma função vetorial com uma função de duas variáveis. Se vocês olharem lá no teorema, vai funcionar. Essas 5 aqui, vou falar um pouquinho dela agora. Dar umas dicas aí, só para ajudar. Vou fazer aqui mesmo. Deixa aí um pouquinho só para eu anotar a função. F de x e y é y menos 1, x quadrado menos y quadrado. Tá, vamos aqui. Deixa eu ver como é que a gente está aqui. Sem dúvidas. Não ter dúvidas pode ter dois significados, né? Ou que estão entendendo tudo ou que não estão entendendo nada. Eu vou torcer para que seja o primeiro caso. Tá tranquilo? Tá bem. Sobre essa função aqui, ó, pessoal. O que vocês têm que fazer, tá? Esse é o tema da aula da semana que é o tema principal da semana que vem. O Eduardo não está muito confiante sobre isso não, né? Eu disse que ou está entendendo tudo, não está entendendo nada. Ele falou assim, bem, não vamos discutir muito isso agora, né? O que é para vocês fazerem aí na questão 5, pessoal? A questão 5 é a ideia de encontrar pontos críticos e caracterizar, tá? É o tema da semana de aula do ciclo 4. Para resolver, na prática, uma parte da conta eu posso até ajudar vocês a fazer, que é derivadas parciais. A essa altura do campeonato, eu espero que esse seja o menor dos problemas de vocês. Quando você deriva f parcialmente em relação a x,
e deriva f parcialmente em relação a y, você tem um vetor gradiente. E o que a gente sabe agora sobre o vetor gradiente? A gente sabe que o vetor gradiente de uma função de duas variáveis, ele é perpendicular à curva de nível. E o que a curva de nível na prática? É quando você passa um plano horizontal e corta a superfície com ele. Mas olha que interessante. Se você tem aqui uma superfície, você tem um máximo local, conforme você vai subindo, você tem um K1 aqui, curva de nível K1. Vamos supor que é uma circunferência. Circunferência, em cada ponto você tem um vetor lá do R2 que é perpendicular, porque a curva de nível é uma circunferência. Aí você sobe mais um pouco. Quem que dá o vetor gradiente aqui é um cara que lá no R2 é perpendicular a essa circunferência, a curva de nível. Você vai subindo, subindo, só que tem um cara aqui, um K especial aqui, que a hora que você bota o plano para tentar encontrar a curva de nível, só dá um ponto, tá? E aí não tem vetor que seja perpendicular, né? É um ponto só. Então, para todos aqui embaixo, você tem um vetor do R2 que é perpendicular à curva de nível. Só que bem aqui, não existe curva. Quando você desenha as curvas de nível, você tem circunferência, 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 ponto. Qual que é a direção perpendicular ao ponto? É o 0, 0, tá? Não existe ela. É quando você... os vetores perpendiculares, eles sofrem um colapso ali. Não existe uma direção que seja perpendicular. Ou seja, esse plano que toca aqui, ele tem a propriedade de anular as derivadas direcionais. O vetor gradiente nele dá 0. E aí esses pontos são muito importantes, porque é um ponto crítico, né? Sei lá, qualquer coisa que você queira otimizar, maximizar ou minimizar, maximizar ganhos, minimizar custos, ou o contrário também, né? Vai saber. Então, esses pontos eles são especiais. E aí como é que você calcula eles? Você faz o sistema mesmo, tá? E aqui é que alguns podem ter um pouco de dificuldade. Quando você derivar em relação ao x, essa função, bem, y menos 1 se comporta como uma constante, está multiplicando, sai. Em cima fica 2x, y menos 1 igual a 0. E aí embaixo vai ficar, aí embaixo tem uma regra do produto, porque é y, né? Então vai ficar, deriva o primeiro, conserva o segundo, mais, conserva o primeiro, deriva o segundo, vai ficar em relação a y, né? Então fica menos 2y, y menos 1, igual a 0, tá? Aí tem que resolver o sistema. E esses tipos de sistema, bem, vocês vão ter que resolver aqui, vão ter que resolver quando eu falar de multiplicadores de Lagrange, alguns sisteminhas que vocês não estão, em geral, muito habituados a resolver, tá? Vocês vão ter que praticar um pouquinho. Isso é uma coisa que, às vezes, você sabe a ideia, mas você não consegue sair do sistema. Resolver esse tipo de coisa é um pouco mais complicado que resolver um sistema de duas variáveis, um sistema linear, tá? Tem que tomar alguns cuidados. Bem, o que acontece aqui? Essa equação de cima é a mais fácil de você encontrar os pontos que zera ela. Qual que é a ideia? Bem, se um produto dá 0, então pelo menos um dos fatores é 0. Aí você vai conseguir candidatos, tá? Você pode zerar o x. Se você toma x igual a 0, essa daqui já resolveu, tá? A primeira já foi, deu 0. Aí você vem para de baixo. O que vai acontecer na hora que você colocar x igual a 0 aqui? Você escolheu um valor para x, então vai ficar menos y quadrado, menos 2y quadrado, menos 1 igual a 0. Então você vai cair numa equação de segundo grau no y, o que vai te dar 2y possível, tá? Vai ter um y1 e vai ter um y2. Aí você já tem 2 pontos que é para você colocar lá na lista. Aí você pode olhar, não, mas eu também consigo zerar aqui, tomando o y igual a 1, né? Se você tomar o y igual a 1, observe que aqui dá 1 menos 1 dá 0, então você resolve um lado, tá? Então você coloca o 1 aqui,
Bem, antes de eu colocar o 1, vamos ver quantas possibilidades você tem. O 1 no y, 0 aqui, aí você vem para baixo. Aí vai ficar x² menos 1, menos 2 vezes 1, o menos 1 vai dar 0, então isso aqui vai anular. Então vai ficar x² menos 1 igual a 0. Aí, bem, ficou até fácil demais, né? Vai ter uns valores para x que resolve. x² menos 1 igual a 0, x² igual a 1. Tem que fazer umas continhas, pensa um pouco, mas você vai encontrar lá quem são os valores do x, tá? Vai ter um x1 e vai ter um x2. Esse tipo de pensamento, esse tipo de resolução de sistema, aqui nem é tão difícil, mas vocês vão precisar se acostumar um pouquinho, porque na hora de trabalhar com multiplicadores de Lagrange vai aparecer alguns sistemas desse tipo. E aí é bom dar uma revisada, tá? Eu vou fazer isso, a gente vai ter tempo de revisão e tal, fazer umas contas, mas essa parte apesar de ser matemática elementar, é uma coisa que você fica muito tempo sem fazer, quando vai fazer às vezes é um pouco difícil. Então vocês vão ter lá os pontos. Isso daqui resolveu a letra A, tá? É só encontrar quem são esses caras. É encontrar os pares ordenados x e y que anula a derivada em relação a x e em relação a y. Aí, o que vocês vão fazer? Volta lá na lista. Por favor. Isso. A lista, além de pedir para vocês encontrarem esses pontos, que a gente chama de pontos críticos, e não é à toa, eles são exatamente os nossos candidatos a máximos e mínimos. Na letra B você vai ter que calcular a matriz hessiana. E aí deve ter gerado uma confusão para quem adiantou um pouco o conteúdo. Quem a gente usa para caracterizar os pontos é o hessiano. Qual que é a diferença, né? A hessiana é o nome da matriz. Essa matriz que está escrita aí é a matriz hessiana. O hessiano, ele é o determinante dessa matriz. O hessiano é o que a gente usa para caracterizar, mas o que a lista está pedindo é a hessiana. Então o que vocês vão fazer? Vão calcular essas derivadas segundas nos pontos de só. Vai dar a matriz mesmo, tá? A resposta da letra B vão ser, bem, segundo as nossas continhas, se a gente não tiver errado nada, 4 matrizes, que são as matrizes onde você calcula isso naqueles pontos que você obteve lá no primeiro. Dessa matriz, o determinante dessa matriz tem um nome especial, que é o hessiano, e é ele que a gente usa para caracterizar se o ponto é de máximo, de mínimo ou ponto de célula. Mas a lista pediu a matriz, então não é para vocês calcular o determinante, mas se você calcular a matriz e o determinante, e o monitor for bem generoso, vai dar lá, eu acho que está certo, né? Eu considero certo, mesmo que vocês façam um passo a mais. Mas aqui é a matriz mesmo, tá? E a matriz recebe o nome de hessiana e o determinante de hessiano da matriz. Mesma coisa vai acontecer com mudança de variáveis. Eu vou definir a matriz jacobiana e o jacobiano vai ser o determinante dela. Então, isso é uma coisa comum em cálculo de várias variáveis, dá o nome da matriz o feminino e o determinante o masculino. Então, o que vocês calcularem é pegar lá aquela função, eu vou calcular uma aqui, tá? Bem rapidão. Você tem lá a matriz, derivada 2 vezes de f em relação a x, derivada 2 vezes de f em relação a x e depois a y, derivada 2 vezes de f em relação ao y e depois ao x. Talvez eu tenha trocado aqui a ordem, mas como essa função é de classe C2, vai dar a mesma coisa. E derivada de 2 vezes de f em relação ao y. Que nada mais... essa é a derivada de f em relação ao x, essa é a derivada do f em relação ao y. O que é derivar f 2 vezes em relação a x? É pegar essa e derivar de novo em x, tá? O que é derivar f em relação 2 vezes em relação a y e a x? É pegar a que você derivou em relação ao y e derivar em relação ao x. Em relação ao y e o x, é pegar a que você derivou em relação ao x e derivar em relação ao y. Como é que eu sei a ordem, professor? Bem, primeiro que aqui não faz muita diferença, porque as derivadas mistas vão dar iguais, tá? Mas para saber a ordem, é só você escrever como um produto. Você escreve assim, ó, derivada em relação a x, essa daqui, tá, que eu estou fazendo. De quem? Da derivada de f em relação a y.
significa que você está derivando primeiro em y e depois em x, tá? Na ordem da minha direita para a minha esquerda, e assim sucessivamente, tá? Mas não faz diferença. Por que que não faz diferença? Porque é muito fácil você vir aqui e observar que se você derivar essa, que foi primeiro em x em relação a y, bem, o que que vai dar essa aqui em relação a y? 2x, né? É rápido, ó. Vai derivar em relação a y, os 2x é constante, deriva 2x. Aí você deriva essa daqui, que é em relação a y, em relação ao x. Isso daqui em relação ao x, 2x também, tá? Isso acontece sempre que a sua função é de classe C2. Funções de classe C2 são funções que possuem derivadas até a ordem 2 e essas derivadas são constantes. São contínuas, perdão. Existe derivada até a segunda ordem e essas derivadas são contínuas. Teorema de Clairaut-Schwartz, vou apresentar para vocês na semana que vem, diz que quando a função é de classe C2, as derivadas mistas são... Isso, Jorge, teorema da... ele tem um nome, eu geralmente gosto de atribuir os nomes. O nome do teorema da função mista ou derivada mista é... Rapaz, eu não entendi mesmo o que aconteceu aqui. Calma, pessoal. Bianca, que isso? Bianca disse que está na hora de trancar o curso está ficando mais fácil. Rapaz, vocês superaram a aula de quarta-feira passada e com dificuldade nessa, que isso? Não, pessoal, agora 7 minutos motivacional. Mentira, eu não sou muito bom na parte motivacional, mas eu quero dizer, matemática geralmente trabalha com números, né? Então, o que eu posso dizer é que no cálculo 2 do semestre passado, tá? Dos alunos que terminaram, que fizeram o curso até o final, principalmente naqueles que fizeram as atividades, entre os alunos que realizaram a última prova, teve uns 80 e poucos alunos, 70 e poucos alunos, mais de 80% deles aprovaram. Teve, sei lá, uns 10, 12 alunos no máximo que fizeram a última prova e não foram aprovados. É alto, tá? Vocês podem perguntar lá, você é meu veterano, você fez cálculo 2 no Newton? Fiz. Fez a última prova? Fiz. A probabilidade dele ter aprovado é alta, tá? Então, é porque muitos alunos desistem antes, muitos alunos... Cálculo 2 é difícil, eu já disse isso desde a primeira aula. Cálculo 2 é difícil, cálculo 1 é difícil. Talvez cálculo 1 seja até mais difícil pelo fato da novidade, né? Vocês aprendem, vocês ficam, sei lá, 3, 4 anos da vida de vocês vendo fórmula de Bhaskara, fórmula de Bhaskara, fórmula de Bhaskara, fórmula de Bhaskara. Aí, de repente, em um semestre só, vocês aprendem tudo que tem sobre essas derivadas e tudo mais. Então o ritmo é totalmente diferente do ritmo que vocês acostumaram a ver matemática. Então, mesmo para aqueles... Em geral, quem escolhe fazer engenharia ou física é bom, é relativamente bom em matemática. Isso é uma coisa de prática. Eu ia bem em matemática. É muito difícil aquele aluno assim que quase todo semestre estava a ponto de reprovar em matemática, aí termina o ensino médio e fala assim, não, vou fazer física, né? Porque eu quase todo semestre eu estava perto de reprovar em matemática e física. Então, assim, não tem muita lógica. Então, em geral, vocês são bons com os conceitos de matemática. Então, não achem estranho a dificuldade. É porque é um choque de realidade. O ritmo mudou, e como o ritmo mudou, vocês vão ter que se adequar a eles. Mas vocês conseguem, tá? Isso acontece desde que o Newton criou o cálculo, que todo mundo tem esse choque de realidade, e nem por isso a gente deixou de ter toda a revolução tecnológica que tivemos. Então, não é nem motivação, é só para dizer para vocês que é possível, porque eu também já achei difícil, estou dando aula disso agora, então, se eu consigo, acho que vocês conseguem também, tá bom? Não vai ter momento coach no curso, pode ficar tranquilo, não precisa desistir. Esse foi o único e derradeiro momento nesse sentido. Como eu disse, eu não sou muito voltado para motivação, acho que isso é uma coisa que é muito mais interna do que uma frase motivacional não vai fazer uma revolução na vida de vocês. Mas como exemplo, como eu disse, né, matemáticos trabalham com fatos. E o fato é que, em geral, quem persiste até o final do curso tem aprovação. Então, bem, não tem por que vocês fugirem dos dados estatísticos, tá bem? É isso. Dúvidas? É isso aí, pessoal. Sexta-feira, encontro com os monitores. Venham, tá? Eu vi poucos alunos aqui na monitoria. Venham, participem ou pelo Zoom ou venham.
Atividade de monitoria é bastante importante para a resolução de exercícios. Boa tarde a todos e até semana que vem. O que você achou da aula de hoje? Ainda ficou com dúvidas? Procure os monitores do projeto. Eles estão prontos para ajudar. Aproveite todos os nossos recursos. Acesse a sala de aula do Moodle e assista aos vídeos. Bons estudos e até logo!